Muito bem, irmãos, caminhamos e chegamos ao 40º encontro, tratando do livro de Apocalipse. Nós chegamos agora no capítulo 14, mas no início do capítulo 14, conforme nós vimos no encontro passado, João viu uma cena maravilhosa, cena linda. Jesus, agora em pé sobre o Monte Sião, os 144 mil entoando um cântico que só eles poderiam entoar. Nós vimos isso no encontro passado. Realmente, depois de ter visto duas bestas estarrecedoras ver a imagem do cordeiro em pé, foi realmente alguma coisa singular. Mas a partir de agora, João vai nos dizer que ele vê e ouve anjos voando pelo céu, trazendo assim revelações, no mínimo assustadoras, para aquele que não aceita a Cristo. Ele vai ver cenas de anjos sobrevoando, pelo menos 4, e trazendo revelações que alarmam, que deixam o homem alarmado. Vamos ver como ele diz isso para a gente. Capítulo 14, a partir do versículo 6, João diz assim: Vi outro anjo voando pelo meio do céu. Ele está lá. Ele está vendo outro anjo voando pelo meio do céu. E ele tem um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo. Então essa é a primeira visão que ele está vendo aqui. Depois de ter visto Cristo em pé no Monte Sião, acompanhado com os seus. Ele vê um anjo que traz o evangelho. E o evangelho não é simplesmente evangelho, é o evangelho eterno. Porque o evangelho é eterno, é imutável, é único e ele perdura de eternidade em eternidade. Deus mesmo anunciou lá no Éden, depois da queda, quando o Senhor teve que intervir, ali ele anunciou o evangelho. O Cristo viria para resgatar os seus. Foi anunciado ao povo hebreu através de seus profetas. Durante todo o Antigo Testamento, nós vemos os profetas avisando que viria o Messias, que viria a salvação através de Messias. Foi anunciado a nós, todos os homens, independente de tribo, língua e nação, foi anunciado a nós pelo próprio Jesus Cristo e depois pelos seus apóstolos e discípulos. Foi anunciado a nós o Evangelho de Salvação. E esse Evangelho continuará sendo anunciado até a volta de Jesus, enquanto o Espírito Santo estiver entre nós. E ele perdurará eternamente. Ele não acaba aqui. Ele é eterno. Ele perdurará. Então, esse anjo está trazendo o Evangelho e está dizendo algo mais. Olha que João fala para a gente a partir do verso 7, que esse anjo está trazendo o Evangelho e está dizendo em grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Essa é a declaração do anjo. Interessante. No capítulo 13, João nos disse que a besta pelejaria contra os filhos do Altíssimo e prevaleceria. Estaria ali prevalecendo sobre os filhos do Altíssimo. Mas agora, nesse capítulo, no capítulo seguinte, João diz que ouviu um anjo, esse anjo trazendo o Evangelho, e ele está admoestando a humanidade a temer a Deus, não a besta. Temam a Deus, não a besta. Temam a Deus, que é o Criador de todas as coisas, não a besta. Temei a Deus. Interessante que a Bíblia nos ensina, no livro de Eclesiastes, capítulo 12, verso 13, que tudo o que se tem ouvido, de tudo que se tem ouvido, de gerações e gerações, de tudo que se tem ouvido, a súmula é: teme a Deus. Teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. Então não importa quão difícil as coisas possam estar ou possam ser, tema a Deus. Temor a Deus é fundamental, porque ele é digno de todo louvor, de toda adoração e do nosso temor. Mas hoje também anuncia que é chegada a hora do juízo de Deus.
Sim, esse anjo que vem trazendo o evangelho eterno, que admoesta o homem para adorar e temer a Deus, independente das circunstâncias, ele também vem dizendo que é chegado o juízo de Deus. E quando o Senhor Deus Todo-Poderoso derramar o seu juízo, será tarde demais para qualquer coisa, até mesmo para aceitá-lo. Não haverá condição de aceitá-lo nesse momento. Aí João escuta uma segunda voz. Versículo 8 diz assim: seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Aí João viu um segundo anjo que está agora clamando, gritando isso nos céus: caiu a Babilônia, caiu a grande Babilônia, foi desmascarado aquilo ou aquele ou aquela que oferecia suas heresias a todas as nações. Caiu. Foi desmascarado aqui, aquele ou aquela, aquilo que se dizia verdadeiro, mas que era falso. Foi desmascarado aqui aquele que se dizia aliado, mas na verdade era adversário. Foi admoestado aqui, foi desmascarado aqui, foi revelado aqui as artimanhas satânicas de engano, os ardis satânicos que foram desmascarados, que durante toda essa geração tem levado homens a serem enganados, a humanidade a ser enganada. Os ardis satânicos foram desmascarados e a humanidade pôde ver quão enganada foi de geração até esse momento. Quanto que a humanidade bebeu do vinho, do seu vinho, e bebeu de bom grado. Bebeu agradecido, porque o que o diabo oferecia aqui era mais gostoso do que o evangelho da cruz. Quanto que a humanidade comeu do fruto do pecado, por ter dado mais ouvido à serpente enrolada numa árvore do que à Bíblia que está nas suas mãos, na minha agora. Aqui foi desmascarado o quanto que a humanidade desobedeceu a Deus, consciente ou inconsciente. Desobedeceu a Deus sabendo que estava desobedecendo a Deus, ou desobedeceu a Deus sendo enganado pela serpente, como Eva foi. Mas foi desobediente a Deus, que preferiu comer joio ao invés do trigo. Preferiu comer, sim, joio ao invés do trigo. Preferiu dar ouvido a homens que se dizem pastores, padres, gurus e outros mais, do que ler as Sagradas Escrituras, do que ler a Bíblia que você tem nas suas mãos, de depender do Espírito Santo que está aqui entre nós. Quanto que nós desprezamos, quanto que a humanidade despreza a Bíblia, quanto que ela é deixada de lado no nosso dia a dia. Mas agora, nesse momento, tarde demais. Tarde demais. O juízo de Deus é chegado. O tempo acabou. Aí João escuta uma terceira voz. Versículo 9 diz assim: seguiu-se a este outro anjo. Ele coloca assim, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, o cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos na presença do Cordeiro. Até esse momento, até isso acontecer, a ira de Deus vinha acompanhada de misericórdia. Isso, aquela misericórdia que se renova a cada manhã. Mas aqui, a cólera da ira de Deus é derramada sem mistura, sem misericórdia. Não há mais oportunidade para arrependimento. Só resta agora ou tormento eterno ou passar a eternidade ao lado do Senhor. Não dá mais tempo de fazer absolutamente nada. Versículo 11 ele fala assim: a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem.
e quem quer que receba a marca do seu nome. Castigo eterno. Versículo 12 ele dá um consolo para nós. Versículo 12. Aqui está a perseverança dos santos. A perseverança dos santos. Os que guardam os seus mandamentos, os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. Perseverança dos santos, que conhecem os mandamentos de Deus e guardam os mandamentos de Deus, que tem fé inabalável em Jesus Cristo, o Senhor Jesus, o nosso Messias, o nosso Salvador, aquele que está voltando para nos buscar. E nesse ponto, quando trata da perseverança dos santos, aí João vai ouvir uma quarta voz. Uma quarta voz, versículo 13. Então ouvi uma outra voz no céu dizendo: escreve, João, escreve, bem-aventurados mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse das suas fadigas. E olha, descansar não é dormir. Eu sou capaz de descansar acordado, não é dormindo, é descansando das suas fadigas. E ele fala por quê? Porque as suas obras os acompanham. As suas obras os acompanham. Essa é a mensagem de João. Escreve, João, escreve, bem-aventurado aqueles que morrem no Senhor, porque o Espírito diz que esses descansam das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. O que fazemos hoje nos acompanha durante toda a eternidade. Já pensou nisso? No que você faz hoje, no que você está fazendo agora, vai te acompanhar durante a eternidade? Eu vou parar por aqui e peço a Deus que nos permita continuar estudando da sua santa palavra. Fiquem todos com Deus e até breve.